Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quarta-feira, dia 4 de junho. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário Nacional. Supremo Tribunal Federal analisa a validade do artigo 19 do Marco Civil da Internet e julga responsabilidade de redes sociais por posts de usuários. Destaque da fala do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Para nós decidirmos os casos concretos, nós precisamos estabelecer os critérios que vão pautar o julgamento, deixar claro quais os deveres que nós entendemos exigíveis e que aplicaremos aos novos casos que chegarem ao Judiciário. Primeira jornada de Direito Desportivo debate segurança jurídica, governança e também inclusão no esporte brasileiro. Poluidores indiretos do meio ambiente também devem ser punidos, segundo o Superior Tribunal de Justiça. Destaque de Bruno Moreira. Segundo a legislação brasileira, também responde quem contribui indiretamente para a degradação, os chamados poluidores indiretos. Admitido o recurso ao STF contra acórdão que manteve Selic para correção de dívidas civis. Agora são 6 horas e 16 minutos, o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, retomou o julgamento que vai definir se as redes sociais só podem ser responsabilizadas civilmente por conteúdos ilícitos publicados por usuários mediante prévia ordem judicial de remoção. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, esclareceu na abertura da sessão o papel do Supremo neste julgamento. Vamos ouvir. Quero esclarecer a todas as pessoas de boa fé o que nós estamos decidindo aqui. Num regime de separação de poderes, como é no Brasil, como é a democracia brasileira, é o legislativo que legisla, é o legislativo que cria as leis, que cria o direito positivo. O executivo aplica essas leis e presta os serviços públicos. E o judiciário aplica a lei contenciosamente, ou seja, aplica a lei para solucionar litígios que são trazidos pelas partes perante o Poder Judiciário. Pois é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, decidindo casos concretos em que surgiram litígios, pessoas que se sentiram lesadas nos seus direitos e que procuraram o Judiciário em busca de reparação. O Judiciário não está legislando e muito menos regulando em caráter geral, abstrato e definitivo as plataformas digitais. Nós estamos julgando pretensões que chegaram ao tribunal por via de recursos. Vale dizer, ações foram propostas nas instâncias inferiores, houve decisões nas instâncias inferiores e recursos para o Supremo Tribunal Federal. No Brasil, para quem não tenha essa informação, um tribunal não tem a possibilidade de dizer esse tema é muito complexo, esse tema é muito difícil, muito divisivo, vai trazer chateação, vamos contrariar muita gente. Ou não pode dizer tão pouco, já que não tem lei a respeito, eu não julgo. A discussão gira em torno da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, analisada em âmbito de recurso extraordinário, tema 987 da repercussão geral. O dispositivo esclarece que provedores de aplicações na internet só respondem civilmente por danos decorrentes de conteúdos de terceiros se, após ordem judicial específica, deixarem de tomar providências para a retirada. O ponto central é se essa regra se sustenta diante de casos de ilicitude manifesta, como discursos de ódio, deepfakes, incitação à violência ou uso indevido de imagem. Nessas situações, o STF avalia se as plataformas podem
ser responsabilizadas mesmo sem provocação judicial. Também está em análise o recurso extraordinário, tema 533, que trata da responsabilidade de provedores por conteúdos gerados por terceiros e da responsabilidade de remoção extrajudicial de publicações que violem os direitos de personalidade. Segundo Barroso, para decidir os casos concretos, é preciso estabelecer critérios. A lei de introdução diz assim: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso, no imperativo, de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Por evidente, para nós decidirmos os casos concretos colocados perante o tribunal, nós precisamos estabelecer os critérios que vão pautar o julgamento e, em nome da segurança jurídica, deixar claro quais os deveres que nós entendemos exigíveis e que aplicaremos aos novos casos que chegarem ao judiciário. Isso porque o tribunal tem o dever de aplicar os mesmos critérios a todos os casos idênticos que surgirem. Portanto, a gente precisa explicitar quais os critérios que nós estamos utilizando, porque são esses critérios que nós vamos ter que aplicar em todos os casos idênticos que venham perante o tribunal. Deixando claro os critérios adotados pelo tribunal para decidir os casos trazidos perante ele, só prevalecerão até que o Congresso Nacional legisle, se e quando entender que deve legislar a respeito. E quando o Congresso legislar a respeito, é a vontade do Congresso que vai ser aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, desde que, evidentemente, compatível com a Constituição. 3 ministros já votaram. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux defenderam a inconstitucionalidade do artigo 19 por entenderem que, diante da evidência da ilicitude, as plataformas devem ser responsabilizadas independentemente da decisão judicial. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou posição intermediária. Ele reconhece a inconstitucionalidade parcial do dispositivo, mas propõe ajustes que ampliem as exceções já previstas no artigo 21 do Marco Civil. O julgamento foi retomado hoje com o voto vista do ministro André Mendonça, que deve tomar toda a sessão de hoje e pelo menos parte da sessão de amanhã. E um webinário discute a atuação e melhoria do trabalho das equipes multidisciplinares. Confira agora com a repórter Carolina Cassola. O Conselho Nacional de Justiça promove o webinário Atuação e Desafios das Equipes Técnicas do Poder Judiciário nesta sexta-feira, 6 de junho. O evento terá transmissão pela plataforma Microsoft Teams das 4 às 6 da tarde. O evento online contará com a participação de especialistas que abordarão temas relevantes à prática interprofissional das equipes no contexto judicial, com o intuito de promover um espaço institucional de fortalecimento dos integrantes das equipes multidisciplinares. A iniciativa busca reconhecer os desafios cotidianos enfrentados por esses profissionais, formados em direito, psicologia, serviço social, pedagogia, entre outras áreas. Eles trabalham em conjunto para prestar atendimento direto a pessoas envolvidas em processos judiciais. Essas equipes atuam em áreas como execução penal, penas e medidas alternativas e medidas socioeducativas, além de acompanhar as famílias. A ideia é qualificar ainda mais a atuação desses trabalhadores, que são essenciais para a tomada de decisão em muitos dos processos analisados pelos magistrados. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. No próximo bloco, Jornada de Direito Desportivo debate a segurança jurídica no esporte brasileiro. E Superior Tribunal de Justiça decide sobre punição de poluidores indiretos do meio ambiente. São 6 horas e 24 minutos, nós voltamos já. Radar da Justiça. STJ reforça a punição a poluidores indiretos do meio ambiente. Os detalhes com Bruno Moreira. A responsabilidade por danos ao meio ambiente não recai apenas sobre quem age diretamente, como quem desmata ou polui os rios. Segundo a legislação brasileira, também responde quem contribui indiretamente para a degradação, os chamados poluidores indiretos. Essa abordagem, reconhecida pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça amplia a responsabilização para incluir casos de omissão do poder público, como quando não há fiscalização em áreas protegidas. Um exemplo é a decisão que condenou o Estado e o município de São Paulo por permitir loteamentos irregulares em áreas de risco. O STJ entendeu que a omissão contribuiu para o dano ambiental, gerando responsabilidade objetiva e solidária, mas com execução subsidiária. Ou seja, o ente público só paga se o causador direto não tiver condições. Também pode ser responsabilizado o atual proprietário de um imóvel degradado, mesmo que não tenha sido o causador direto, e até profissionais técnicos, como engenheiros que tenham facilitado a conduta poluidora. O tema é destacado pelo STJ nesta semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. E continuamos falando do STJ, que admitiu recurso ao STF contra um acórdão que manteve a Selic para correção de dívidas civis. Quem traz as informações é o repórter Diego Brião. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, admitiu recurso extraordinário contra acórdão da Corte Especial, que, por maioria, estabeleceu que a taxa Selic deve ser usada para a correção de dívidas civis. O caso segue agora para a análise do Supremo Tribunal Federal, o STF. Segundo informa o STJ, o julgamento foi finalizado pela Corte Especial em agosto de 2024. O colegiado seguiu o voto do ministro Raul Araújo e considerou que o artigo 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que a Selic é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil. Isto se dá, conforme aponta a decisão, por ser o índice em vigor para a atualização monetária e para a mora de pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Ainda de acordo com o que decidiu a Corte Especial, é inaplicável às dívidas civis a taxa de juros de mora prevista no artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. O motivo é que o dispositivo é voltado especificamente para os casos de inadimplemento de créditos tributários. Da agência Rádio Web, Diego Brião. E o Conselho da Justiça Federal, por meio do Centro de Estudos Judiciários, promove hoje e amanhã, em Brasília, a primeira jornada de direito desportivo. A iniciativa inédita é voltada à consolidação de enunciados jurídicos que vão orientar decisões judiciais e práticas institucionais com o objetivo de fortalecer e também de modernizar o ordenamento jurídico aplicado ao esporte brasileiro. A abertura reuniu grandes nomes do esporte olímpico e paralímpico e diversas autoridades, entre elas o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Fernando Lins, que falou sobre a interface do direito desportivo com outras áreas. Vamos ouvir. A jornada do direito esportivo visa um estudo aprofundado das questões envolvidas no esporte, com as suas interfaces com os demais ramos do direito, como penal, tributário, trabalhista e outras áreas. O evento também busca dar uma maior visibilidade para as questões sociais envolvidas no direito esportivo, como, por exemplo, os esportes paralímpicos e também a questão das pessoas de menor classe social e o seu acesso aos esportes e também a uma vida melhor. O coordenador-geral da jornada, vice-presidente do Conselho da Justiça Federal, diretor do Centro de Estudos Judiciários e corregedor-geral da Justiça Federal, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, destacou a relevância do encontro, que pode resultar, segundo ele, em diretrizes fundamentais para o futuro do direito desportivo brasileiro. Agora são 6h29, a seguir um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é destaque nas cortes do Brasil. Corregedoria Nacional abre trabalhos de inspeção em Tribunal Alagoano. Destaque de Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça de Alagoas passa ao longo desta semana por inspeção ordinária do Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é verificar o funcionamento de setores administrativos e judiciais, além de serventias extrajudiciais, contribuindo para a melhoria dos serviços.
Trata-se de um momento de diálogo institucional, de escuta qualificada, de avaliação criteriosa e, sobretudo, de compromisso com a transparência e a melhoria contínua da prestação jurisdicional. Mostra de Tribunal Cearense da visibilidade à saúde mental de jovens em estado de vulnerabilidade. Cid Marcos. A primeira mostra de boas práticas em saúde mental, prevenção e cuidado ao uso de drogas no socioeducativo, realizada na Escola Superior da Magistratura do Ceará, marca o mês da luta antimanicomial. A proposta é compartilhar experiências, sensibilizar corações e fortalecer políticas públicas que veem o jovem para além da infração, como sujeito de direitos, capaz de reconstrução, de afeto e de recomeço. E no Tocantins, Tribunal debate saúde mental dos adolescentes do sistema socioeducativo. Sandra Pedrosa. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Execução de Medidas Socioeducativas do Tribunal de Justiça do Tocantins realizou uma reunião interinstitucional para discutir estratégias e ações voltadas à qualificação do atendimento de saúde mental aos adolescentes nas unidades de atendimento socioeducativo de Palmas. O encontro reuniu representantes da Secretaria de Cidadania e Justiça, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Palmas. Agora são 6 horas e 33 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima quarta-feira e até amanhã.